Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Começa-se o jornal, é claro, agradecendo a sua presença. Vamos iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 27 de dezembro. Vamos começar pelo nosso cardápio de notícias. Brasília entra em recesso e só retorna no dia 2 de fevereiro, mas há uma comissão de plantão nas duas casas, na Câmara e também no Senado. Litro do diesel fica 30 centavos mais barato a partir de hoje nas refinarias. A redução é de quase 8%. Enquanto isso, tensão no Mar Vermelho eleva os preços do petróleo e preocupa, sim, o mercado internacional. E a gente fala também sobre os cuidados que os tutores devem ter com os animais de estimação nessa época de festas. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje, como de costume, vamos dar uma volta por esse Brasilzão e trazer a previsão do tempo em diferentes locais. Vamos ver como fica a primeira quarta-feira de verão em São Luís do Maranhão. Na imagem, você acompanha a costa da região de São Francisco com vista para a maravilhosa Baía de São Marcos. Por lá faz agora 28 graus e a tendência é que essa temperatura aumente para os 32 graus. Pois é, no período da noite a temperatura volta então a descer com a chegada de pancadas de chuva. Com essas imagens nem parece que em algum momento pode chover, não é? Mas com essas ondas de calor que atingem o país nesses últimos meses, a gente viu que as chuvas em tempos de calorão demandam maior atenção, portanto, cuidado. E os parlamentares estão em recesso e só retornam ao Congresso no dia 2 de fevereiro. Mas isso não significa necessariamente folga, já que há sempre uma comissão de plantão para as duas casas. Vamos ver. Os deputados federais e senadores entraram em recesso parlamentar no último sábado e vão ficar longe do Congresso até o dia 1º de fevereiro de 2024. Esse é o segundo período de férias do Legislativo e completa os 55 dias anuais previstos pela Constituição. A primeira parte aconteceu no meio do ano, entre 18 e 31 de julho. Mas o período de recesso nem sempre significa uma folga. Os parlamentares ficam afastados dos espaços físicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas muitos utilizam esse tempo para estreitar laços com as bases eleitorais. O Congresso não fica totalmente vazio. No período de interrupção das atividades parlamentares, uma comissão de 7 senadores e 16 deputados funciona para representar as duas casas, fiscalizar o Poder Executivo, exercer atribuições de caráter urgente e zelar pelas prerrogativas e competências do Legislativo. Em caso de necessidade de apreciação de algum projeto importante para o país, o recesso pode ser interrompido. Atualmente, devido aos mecanismos adotados na pandemia de Covid-19, há como fazer essa movimentação de forma virtual. Até agora, as duas casas têm apenas alguns compromissos marcados para 2024. Diversas autoridades trabalham em conjunto para definir o esquema de segurança de um ato pela democracia, que será realizado no próximo dia 8 de janeiro em Brasília. O evento marca um ano dos ataques às sedes dos três poderes. Autoridades da área de segurança dos três poderes vão apresentar até 4 de janeiro um plano integrado para a realização de um ato democrático previsto para 4 dias depois. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou que um trabalho para monitorar as ameaças de ataque às instituições democráticas vem sendo feito, mas que até o momento não há nada que gere maior preocupação. Representantes do governo federal, das Polícias Federal e Rodoviária Federal, bem como do Gabinete de Segurança Institucional, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e de chefes de segurança do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, trabalham em conjunto para definir as ações. O ato democrático, que vai contar com a presença dos presidentes dos três poderes, além de governadores, parlamentares, representantes da sociedade civil, ministros e presidentes de tribunais de justiça estaduais e de assembleias legislativas, é descrito como uma festa para celebrar a democracia revigorada após os atos inaceitáveis do dia 8 de janeiro de 2023. E a partir de hoje, o litro do diesel fica 30 centavos mais barato nas refinarias. O preço médio de venda do diesel já está custando 30 centavos mais barato nas refinarias. Com a alteração, o valor do combustível nas distribuidoras passa a ser de R$ 3,48.
Com a decisão, a Petrobras afirma que o preço ao consumidor vai ter uma redução de 26 centavos por litro e vai passar a ser de, em média, R$ 3,06 a cada litro vendido na bomba. A estimativa leva em conta a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos brasileiros. Dessa forma, de acordo com a Petrobras, o preço médio do combustível A S10 nas bombas pode refletir valores entre R$ 4,63 e R$ 8,26 por litro, a depender do local de venda. O cálculo considera o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que listou em R$ 5,98 o valor médio de combustível no Brasil entre os dias 17 e 23 de fevereiro. Somos hoje 214 milhões de habitantes aqui no Brasil e mais da metade usa a internet para comprar bens de consumo. Quem está atento a essas transações são criminosos prontos para aplicar o famoso golpe online. Estamos em um mundo conectado. Pessoas, lugares e até coisas. A cada novo aplicativo é necessário inserir dados como nome, CPF, endereço e e-mail. E quando é um sistema bancário, não tem para onde correr. Aí vão o número de conta, a agência e as senhas. Essa expansão das atividades online facilitou compras, pesquisa e várias atividades que levavam dias para se firmarem. Mas trouxe consigo um aumento significativo nos riscos associados à segurança cibernética. De acordo com a pesquisa feita por empresas que atuam online, durante janeiro e setembro de 2023, ocorreram cerca de 80 mil golpes na compra e venda online de produtos como celulares, roupas, itens para casa e eletrônicos. Uma média de 9 mil golpes por mês. E um estudo recente da Nord Security revela que aproximadamente 71% dos brasileiros já se tornaram vítimas de pelo menos um golpe online. A cada avanço tecnológico, a segurança online torna-se uma prioridade essencial, pois os fraudadores de dados online continuam aprimorando suas táticas. Para isso, especialistas em segurança digital apontam os 5 principais motivos que mais atraem a atenção dos fraudadores de dados. Cuidado com as senhas fracas ou repetitivas. Prefira usar números, letras e caracteres especiais. Atenção também aos phishings, que são e-mails e mensagens falsas que os fraudadores usam para coletar os dados dos usuários. Para não cair nesse golpe, verifique cuidadosamente os remetentes antes de clicar em qualquer link. As redes de Wi-Fi públicas também são usadas por eles. Mesmo que sejam convenientes, elas também expõem seus dados a riscos. Evite transações financeiras ou acesso a informações sensíveis e não se esqueça de sempre atualizar o software e sistemas operacionais, porque essas atualizações frequentes incluem correções de segurança cruciais que protegem contra ameaças cibernéticas, e redobre a atenção sobre o compartilhamento de informações pessoais em redes sociais. Vale lembrar que a prevenção é a chave para manter seus dados protegidos em um mundo digital em constante evolução. E agora, antes do intervalo, vamos viajar para o sul do Brasil, ver como se comporta a primeira quarta-feira de verão no município Passos de Torres, Santa Catarina, com essa bela vista do rio Mampituba. Dá só uma olhada. Nessas imagens, você acompanha um céu limpo e azulado, sem concentração de nuvens, mas não se deixe enganar, não. Durante o dia, algumas nuvens vão começar a aparecer, mas nada, é claro, que tire o sol intenso que vai fazer hoje. Agora por lá faz 20 graus, a temperatura deve sim subir até os 28 graus durante o dia, mantendo aí essa média de temperatura mais alta até a madrugada. Diferente de São Luís, no Maranhão, que a gente visitou hoje um pouquinho mais cedo, não temos previsão de chuva para Passos de Torres. E veja a seguir, tensão no Mar Vermelho eleva os preços do petróleo e preocupa, assim, o mercado internacional. A gente fala também sobre os cuidados que os tutores devem ter com seus animais de estimação nessa época, gente, de festas. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais dessa quarta-feira. A tensão no Mar Vermelho elevou os preços do petróleo. Nessa terça-feira, o barril do Brent chegou a $81. O barril do Brent para entrega em fevereiro subiu 2,52% e chegou a $81. O WTI para entrega no mesmo mês teve alta de 2,73% e passou de $75. Segundo analistas, os ataques a navios comerciais no Mar Vermelho levam ao desvio das embarcações, o que aumenta os custos e também a probabilidade de um incidente interromper o fluxo de petróleo bruto. O Brent é referência para a Petrobras, cujas ações fecharam em alta nesta terça. Os papéis preferenciais tiveram valorização de 1,61% a R$ 37,33. A Petrobras anunciou que vai reduzir nesta quarta-feira em 30 centavos por litro o preço médio da venda de diesel A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 3,48 por litro. E o exército de Israel devolveu corpos de palestinos mortos em Gaza. Os responsáveis locais do território palestino haviam enterrado os corpos em uma vala comum em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O exército israelense devolveu nesta terça-feira 80 corpos de palestinos mortos na guerra em Gaza, depois que os removeu de valas comuns e necrotérios do território palestino para comprovar que não se tratava de reféns israelenses. Após recuperarem os corpos, os responsáveis locais do território palestino os enterraram em uma vala comum em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Fontes do Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007, indicaram que o exército israelense havia retirado recentemente esses corpos de valas comuns ou necrotérios de hospitais do território palestino. Segundo essa mesma fonte, as forças de defesa de Israel queriam garantir que, entre esses mortos, não havia nenhum dos cerca de 240 reféns capturados pelo Hamas em 7 de outubro. Segundo Israel, 129 seguem retidos em Gaza. Israel prometeu aniquilar o Hamas após a incursão de comandos islamistas no sul do país em 7 de outubro, um ataque brutal que deixou 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da agência France Presse. Em resposta, o exército israelense iniciou no mesmo dia uma ofensiva contra o território palestino. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que 20.915 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram em Gaza desde o início das operações israelenses. Tempestades elétricas, caracterizadas por descargas repentinas de eletricidade com clarões intensos e muitos raios, provocaram mortes no leste da Austrália. O Serviço Meteorológico do governo alertou que as áreas costeiras de Queensland ainda correm o risco de chuvas fortes e mais inundações. Os estados de Vitória e Queensland sofreram nos últimos dias tempestades elétricas e fortes ventos que causaram inundações e quedas de energia. O Serviço Meteorológico do governo alertou que as áreas costeiras de Queensland ainda corriam risco de tempestades e inundações. 3 mulheres foram arrastadas para um bueiro pluvial devido a uma inundação na cidade rural de Gympie. Uma mulher de 40 anos morreu, outra está desaparecida e uma sobreviveu. 11 pessoas foram lançadas ao mar quando o barco em que estavam virou perto de Brisbane. A polícia disse nesta quarta-feira que 2 pessoas se afogaram e 8 foram resgatadas. Um tripulante permanece desaparecido. A empresa de energia Energex informou que estava tentando restaurar a eletricidade em mais de 80 mil casas em Queensland. Uma nova companhia aérea civil administrada pelo Exército iniciou as operações nesta terça-feira no México, com promessas de tarifas mais baixas que as 3 grandes empresas que operam no mercado local. Uma nova companhia aérea civil administrada pelo Exército iniciou as operações nesta terça-feira no México, com promessas de tarifas mais baixas que as 3 grandes empresas que operam no mercado local. A Americana de Aviación iniciou o serviço com um voo que deixou o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, localizado na periferia da cidade do México, com destino ao balneário de Tulum, no Caribe, onde o governo inaugurou um novo terminal no início de dezembro. Vamos a consolidar esta linha no tempo que nos queda. Vamos consolidar esta linha no tempo que nos resta na presidência. Temos certeza de que quem nos substituir vai terminar o trabalho de fortalecimento da Americana de Aviación. Vão terminar
la labor de fortalecimiento de Mexicana de Aviación. A companhia foi fundada em 1921 e entrou em falência em 2010. Em agosto deste ano, o governo mexicano comprou a marca por um valor equivalente a mais de 230 milhões de reais para que voltasse a operar. Durante o governo López Obrador, os militares acumularam funções em setores que costumavam ser atribuídos a autoridades civis, como aeroportos, construções, obras de infraestrutura e alfândegas, o que críticos denunciam como uma militarização do país. E vamos falar agora da letrinha mais cara do mundo. Será que se pode falar assim, não é? O estádio de futebol brasileiro São Paulo será rebatizado de Morumbis após um acordo milionário com a fabricante internacional de alimentos Mondelez. O anúncio foi feito nesta terça-feira. Uma letra por milhões de reais. Nesta terça-feira, o São Paulo Futebol Clube anunciou que o estádio Cícero Pompeu de Toledo, popularmente conhecido como Morumbi, nome do bairro onde fica, vai ganhar um S ao final, se transformando em Morumbis. Em nota, o clube confirmou que chegou a um entendimento com a fabricante internacional de alimentos Mondelez pelo naming right, que vai fazer referência ao chocolate bis a partir de janeiro. De acordo com a imprensa brasileira, o acordo vai ser de cerca de 90 milhões de reais por 3 anos, mas o valor não foi confirmado pelo tricolor paulista. O contrato garante mais dinheiro aos cofres do São Paulo em comparação com o que outros clubes da cidade receberam com a venda desses direitos, como Palmeiras e Corinthians, com Allianz e Ipera-Pharma, respectivamente. Essa época do ano exige um cuidado a mais com os animais de estimação. Vamos conferir juntos agora algumas dicas para deixar os seus pets tranquilos e seguros em meio aos barulhos dos fogos de artifício. Os bichinhos de estimação são nossa alegria e nessa época de fim de ano um grande vilão aparece, fogos de artifício. O barulho pode provocar estresse e em casos extremos até a morte, tudo por conta da audição, especialmente de cães e gatos. E o cão não sabe de onde vem, o que é aquilo, se ele precisa se defender, se ele precisa atacar, se ele precisa se esconder. Ana Clara tem um hotel de cachorros e comenta que o ideal é fazer um treinamento durante todo o ano com os pets, assim que identificar que o bichinho tem medo de fogos. Consiste em fazer com que o cachorro associe o barulho dos fogos com algo positivo, com alguma coisa legal, com alguma coisa que ele gosta. Então vamos ver na prática. Enquanto uma profissional segura a caixa de som que faz o barulho de fogos, as outras dão petiscos e agradam os pets que fazem a festa. Mas é um trabalho a médio ou longo prazo. De última hora, o segredo é deixar o bichinho em ambiente tranquilo. Deixar uma toquinha, se ele quiser se esconder embaixo da cama, algum lugar que ele se sinta seguro, ou a caminha mesmo dele. Não adianta nessa hora experimentar alguma coisa nova, colocar faixa na cabeça, o cachorro nunca viu aquilo, não vai ser na última hora que vai resolver. E desse jeito dá para deixar a cachorrada tranquila. E olha só, tem mais algumas recomendações, especialmente quanto à alimentação. Diferente do que muita gente pensa, os pets podem sim se alimentar não só de ração, mas também com comidas que nós humanos costumeiramente comemos. Carnes em geral, proteínas, carne de frango, carne bovina, carne suína, peixe, ovos também são muito bem-vindos. Legumes em geral podem ser oferecidos, por exemplo, cenoura, chuchu, brócolis. Normalmente chuchu, abobrinha que tem pouca caloria, então para o animal que está mais gordinho ajuda a dar saciedade e não tem tanta caloria. Frutas podem ser oferecidas com exceção de uva e carambola, que são tóxicas, mas no geral elas podem ser oferecidas todas sem casca, sem sementes. Mas muitos dos itens da ceia devem ser evitados. A gente deve evitar uvas passas e uvas em geral, porque elas podem causar falência renal no animal. Panetone, chocotone, por conta de ter chocolate, que também é tóxico, então a gente também não pode dar vômito, diarreia nesse animal. Ossos cozidos, então a gente também não pode dar, porque o osso cozido, ele fica mais rígido quando a gente cozinha, e ele pode quebrar, formar lascas e perfurar esôfago, estômago, intestino. Cebola também não deve ser oferecida, porque ela tem uma substância que pode causar anemia no animal. Então vamos nos divertir com nossos bichinhos, mas com todo cuidado para um Natal e Ano Novo cheios de alegria. Tem que tomar bastante cuidado. E antes de encerrar o jornal, vamos para o norte do Brasil, diretamente para Boa Vista, em Roraima.
Como você pode ver na imagem, o céu está azulzinho, mas a gente vê aí muitas nuvens chegando ao redor. A temperatura já está alta agora, às 8 horas e 53 minutos. Agora faz 27 graus por lá. Isso significa que a quarta-feira será assim de calor. Os termômetros devem marcar 34 de máxima. E novamente à noite, essa temperatura deve abaixar com a chegada de chuvas, porém essas chuvas serão mais curtinhas. Vocês perceberam, né? O calor não está para brincadeira, não. Se você está pelo norte do Brasil, esteja preparado para enfrentar essas altas temperaturas ao longo do dia, com pancadas de chuva na parte da tarde e também à noite. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Eu volto à 1 da tarde com o balanço das notícias da manhã dessa quarta-feira. Até mais!